Me falta palavras, só tenho palavrões, então eu vou ficar quieto para descrever a postura do Gilmar Mendes. As pessoas estão cansando, né? Verdade consta. Se você concorda com o Constantino, reaja aqui, coloca seu coraçãozinho, também o 100 ali, né? Nota 100 e tudo mais. Deixa o seu like também, que é bem importante pra gente. E olha só, se o povo do Brasil anseia por anistia, fora do Brasil também o pessoal tá de olho se vai rolar ou não vai rolar anistia aqui. Por isso eu vou pedir para o nosso querido Vitor Kunze colocar aqui esse post do Martin De Luca, já esteve várias vezes aqui conosco no Sem Rodeios, ele que é advogado de Donald Trump. E ele disse: muitas pessoas estão dizendo que o cérebro por trás de Alexandre de Moraes é Gilmar Mendes e que ele deveria ser o foco da resposta dos Estados Unidos. Neste momento, o passo mais importante é o projeto de lei de anistia aprovado pelo Congresso brasileiro, independentemente dos planos maquiavélicos de cada pessoa. E se essa anistia incluir Jair Bolsonaro, é o que é necessário para curar e virar a página. Então o recado do Martin De Luca aí é esse: a anistia é prioritária nesse momento. Já pensando nas sanções que devem vir na semana que vem. A anistia já resolveria provavelmente isso. Agora, se não houver anistia, a tensão vai aumentar, né, Fred? Com certeza, Maria. Uma grande expectativa em relação à postura do governo americano. Quais novas sanções serão aplicadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, um eventual novo tarifaço que dificulte ainda mais a exportação de produtos brasileiros para os Estados Unidos, o que obviamente, né, afetaria bastante a atividade econômica do país. Mas você vê que, né, primeiro esse conhecimento até, Mari, você veja o Martin De Luca falando e descrevendo o estado de coisas no país com muita precisão. Quem está por trás do ministro Alexandre de Moraes, de fato, é o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, ele é o pai desse regime de governo que se instalou no país. Essa juristocracia, esse governo dos juízes, esse governo foi pensado e executado pelo ministro Gilmar Mendes. Todo esse arcabouço legislativo, jurídico que se criou ao longo do tempo no país, envolvendo esse aumento do poder por parte, esse protagonismo por parte do Supremo Tribunal Federal, o homem que está por trás desse regime de governo é justamente o ministro Gilmar Mendes. Até, Mari, nessa pesquisa que eu fiz no site do STF, uma das notícias que apareceu era em 2009, o ministro Gilmar Mendes, presidente do STF, junto com o Michel Temer, falando... O Temer era o presidente da Câmara dos Deputados à época, falando também num pacto. Eles adoram um pacto, né? O problema é que, no geral, esse pacto envolve algum interesse escuso e contra a sociedade. Nesse caso agora específico, esse último dos pactos que eles adoram celebrar é a tentativa de esvaziar o PL da anistia, dando um tapa na cara da sociedade brasileira. É cansativo, e até, né, essa análise do Constantino falando a questão da nepalização, ucranização do país, porque de fato, você veja, dentro do que se pensou institucionalmente no Brasil, esse arranjo de poderes, sistema de freios e contrapesos, cada poder exercendo as suas atribuições, você vê reiteradas vezes o Supremo invadindo a esfera dos demais poderes, violando direitos fundamentais, e eles sempre dobrando a aposta. Não bastasse todas as ilegalidades praticadas nesses processos do 8 de janeiro, eles querem agora interferir numa questão que é própria do Congresso Nacional para manter essa situação de injustiça contra os réus do 8 de janeiro. Não basta praticar essas injustiças, ainda querem atuando para mantê-las, manter essas pessoas respondendo a esses processos presas por anos e anos, em alguns casos décadas. Só a pena de prisão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, 27 anos. Então, você vê o surrealismo da situação a que chegou o nosso país, um tapa na cara da sociedade. E o mais engraçado, eles colocarem Aécio Neves para participar desse acordão, Paulinho da Força. Homens que... Engraçado que se discutiu essa semana a questão da PEC da blindagem, se criticou, olha, essa PEC da blindagem representa um instrumento da impunidade dos deputados e senadores. Como se o maior
mecanismo de blindagem de corruptos no país não fosse o próprio Supremo Tribunal Federal. Quantas decisões aqui eu trouxe, só envolvendo Aécio Neves, que ele foi beneficiado por quantas decisões do ministro Alexandre de Moraes? Pega os casos da Lava Jato, uma breve pesquisa no site do STF envolvendo as decisões do ministro Dias Toffoli. Anulou a condenação do Alberto Youssef, do Vacari, José Dirceu, Antônio Palocci, dentre Marcelo Odebrecht. E aí eles vêm falar que a blindagem, quer dizer, a blindagem do Congresso, não a blindagem atual que existe, desse sistema podre que está instalado no país, é a blindagem do STF. E o mesmo STF que livra mensalheiros, livra as pessoas envolvidas no Petrolão, livra esses corruptos notórios, é o mesmo STF que, com mão pesada, quer condenar senhoras por estarem ali na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, com penas absolutamente injustas, com processos absolutamente ilegais, inconstitucionais, e um tapa na cara agora, eles atuando para manter essas condenações e esses processos ilegais. Então, é óbvio que a sociedade fica revoltada, fica indignada com essa situação. E o problema é que, numa democracia, você tem as vias institucionais para resolver essas questões todas e você vê o Supremo atuando. Qual que é o mecanismo, a válvula de escape de uma situação como essas, em que um poder judiciário atua de forma abusiva e condena injustamente pessoas? A válvula de escape se chama anistia. Esse é um instrumento criado pelo legislador constituinte de 88, mas a anistia que já está prevista no Brasil desde a Constituição Republicana de 1891, mas que já, 11 dias depois da Declaração de Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, foi aplicada uma anistia por Dom Pedro I. E aí você vê o Supremo Tribunal Federal atuando para fechar essa válvula de escape institucional, que é esse Instituto da Anistia, que foi pensado, repito, justamente para situações de grave comoção social, de grave conturbação política, quando há a percepção por parte da sociedade de que processos se transformam em instrumentos arbitrários de vingança contra cidadãos, em que o aparato estatal se converte num meio de perseguição política. É justamente nesses momentos em que os agentes estatais devem colocar a mão na cabeça e se questionar